Meu nome é Laia Zimmermann Oliveira, sou engenheiro florestal, trabalho no Inventário Florístico Florestal Santa Catarina desde 2013 e nesse vídeo vamos conversar sobre diversidade biológica, sobre conceitos relacionados à diversidade, sobre índices de diversidade, ou seja, como é possível medir diversidade utilizando dados de campo, sobre alguns insights sobre diversidade e gestão ambiental e como é possível gerar estimativas de diversidade no Simflor, que é o sistema online do Inventário de Santa Catarina. Bom, eu começo a nossa conversa citando Mello, num artigo muito interessante publicado na revista Biota Neutrópica em 2008, no qual ele fala que diversidade e biodiversidade são palavras ou conceitos que são tão usados para expressar tantos significados diferentes que eles se tornaram genéricos e superficiais. E a gente já não consegue interpretar a palavra isoladamente. A gente precisa fornecer informações adicionais para que o interlocutor entenda o que a gente está querendo expressar de fato, certo? Quando a gente escuta o termo diversidade, geralmente a gente tende a pensar em riqueza de espécies. É a primeira coisa que vem na cabeça, geralmente. Ou seja, o número de espécies observado em uma comunidade. E, de fato, a riqueza de espécies é uma medida de diversidade, talvez a mais comum entre as que existem. Então, na comunidade A, por exemplo, temos uma riqueza de 4 espécies. E na comunidade B temos uma riqueza de 5 espécies. Então, usando a riqueza de espécies como um medidor de diversidade, a gente poderia dizer que a comunidade B é mais diversa que a comunidade A, pois ela tem uma espécie a mais, né? Entretanto, tem dois pontos a serem considerados aqui. Duas comunidades podem ter a mesma riqueza de espécies e o mesmo número total de indivíduos, nesse caso a gente pode pensar em árvores, mas esses indivíduos podem estar distribuídos de maneira desigual entre as espécies nas duas comunidades. Ou seja, a comunidade A, ela pode ter uma espécie super dominante e a comunidade B pode ter a mesma riqueza de espécies, mas os indivíduos que compõem essa comunidade estão mais bem distribuídos entre as espécies. E outro ponto é que combinar a riqueza de espécies e as proporções de indivíduos pertencentes a cada espécie é geralmente mais interessante do que apenas conhecer a riqueza de espécies, certo? Então aqui entram os índices de diversidade, que eles combinam dois atributos da diversidade de espécies, que é a riqueza de espécies e a ecoabilidade, que é a distribuição relativa de indivíduos das espécies em uma comunidade. Ou seja, quanto mais ecoabilidade tem uma comunidade, melhor os indivíduos que compõem essa comunidade estão distribuídos entre as espécies. Na comunidade A temos 4 espécies e 25% dos indivíduos que compõem essa comunidade pertencem a cada espécie. Já na comunidade 2 aqui, a gente vê que a espécie A é altamente dominante. Né? 80% dos indivíduos que compõem essa comunidade pertencem à espécie A. Então, a gente diria que a comunidade 1 tem mais ecoabilidade do que a comunidade 2. Embora elas tenham a mesma riqueza. Né? Então, um pequeno exercício. Qual comunidade tem maior riqueza aqui? Acertou quem falou que as comunidades têm riqueza igual, pois ambas têm 4 espécies. Qual comunidade tem maior ecoabilidade? Acertou quem falou que a comunidade 1 tem maior ecoabilidade, porque os indivíduos que compõem essa comunidade estão mais bem distribuídos entre as espécies. Qual comunidade tem maior diversidade? Bom, se a gente considerar os dois atributos que compõem diversidade, que são riqueza e ecoabilidade, a gente poderia dizer que a comunidade 1 é mais diversa do que a comunidade 2, porque se eu pegasse dois indivíduos ao acaso na comunidade 1, eu teria uma probabilidade maior de que esses dois indivíduos sejam de espécies diferentes. Né? No caso da comunidade 2, teria muito mais chance de pegar a espécie A. Né? E nesse caso, qual comunidade tem maior riqueza? A comunidade 2 tem maior riqueza,
pois ela tem 5 espécies, enquanto a comunidade 1 tem 4 espécies. Qual comunidade tem maior ecoabilidade? A comunidade 1 continua tendo maior ecoabilidade, mesmo tendo uma menor riqueza. Qual comunidade tem maior diversidade? Bom, é uma pergunta, não é tão simples de responder, porque aqui a gente tem que ver qual índice de diversidade eu vou usar e avaliar esse índice. Será que ele dá mais peso para a riqueza ou será que ele dá mais peso para a ecoabilidade? Então, é um balanço para dizer qual comunidade seria mais diversa. Depende de como esses dados são analisados, né? Então, falando agora especificamente de índices de diversidade, talvez o mais comum na literatura seja o índice de Shannon, que na verdade é um índice que veio lá da teoria da informação, né? Ou seja, ele não tem, na sua essência, ele não veio da ecologia, ele veio da teoria da informação. E para calcular esse índice de Shannon, a gente precisa da proporção do número total de indivíduos pertencente a cada espécie que compõe a comunidade. E a gente faz essa operação aqui usando logaritmos e obtém um valor que é expresso nessas unidades, bits por indivíduo ou nats por indivíduo, dependendo da base do logaritmo que a gente usa. E o que o índice de Shannon mede? O índice de Shannon mede a incerteza na identidade das espécies em uma amostra. Ou seja, quanto maior a incerteza na identidade das espécies em uma amostra, maior é a minha diversidade. Como eu tinha falado anteriormente, se eu pegar indivíduos ao acaso numa comunidade, se eu tenho maior incerteza em saber quem são essas espécies, é porque eu tenho mais espécies e elas estão mais bem distribuídas, os indivíduos estão mais bem distribuídos entre as espécies. Então, eu tenho uma maior incerteza na identidade dessas espécies. Tem alguns poréns no uso do índice de Shannon. Uma delas é que ele é de difícil interpretação sem uma base comparativa. Por exemplo, se eu calcular o índice de Shannon para uma comunidade isoladamente e tentar interpretar esse valor em bits ou nats por indivíduo, é um valor um pouco abstrato de a gente entender o que isso significa. E o Hubert, lá em 71, ele já criticava esse índice, dizendo que até o momento ninguém tinha conseguido explicar o que significa essas unidades bits ou nats por indivíduo na ecologia. Certo? Aqui, para a gente ter uma ideia, o Massaneiro e colegas, eles compilaram 12 estudos realizados na floresta umbrófila-densa de Santa Catarina, e eles encontraram índices de Shannon variando de 2,38 a 4,16 nats por indivíduo. Aqui todos os estudos que mediram um hectare com o mesmo critério de inclusão. Né? Como eu falei no slide anterior, o índice de Shannon mede a incerteza na identidade das espécies em uma amostra. Ou seja, quanto maior a incerteza, maior o teor de informação necessário para descobrir a identidade dessas espécies. Mesmo que o índice de Shannon retorne um valor que remete à incerteza na identidade das espécies, é possível converter esse valor em diversidade propriamente dita. Eu vou mostrar como aqui. Temos a comunidade A, aqui como exemplo, composta por 6 espécies, ou seja, ela tem uma riqueza de 6 espécies, sendo que a espécie 1 tem 42 indivíduos, a espécie 2 tem 30 indivíduos, e assim por diante. Se a gente calcular o índice de Shannon na base LN para essa comunidade, a gente obtém um valor de 1,46 nats por indivíduo. Mas se a gente aplicar essa transformação aqui, a gente fazer o exponencial do índice de Shannon, a gente obtém 4 espécies. Então, a gente transformou uma medida de incerteza num valor de diversidade em si. Ou seja, nesse caso, riqueza de espécies. Mas como se interpreta esse valor? Da seguinte maneira. Essa comunidade, ela tem a mesma diversidade de uma comunidade composta por 4 espécies, cada uma com o mesmo número de indivíduos. Certo? É uma comunidade que tem 6 espécies, mas ela é equivalente a uma comunidade que tem 4 espécies, cada uma das espécies com o mesmo número de indivíduos, com a mesma ecoabilidade, certo?
Então, nos 12 estudos compilados pelo Massaneiro na Floresta umbrófila densa de Santa Catarina, os mesmos do slide anterior, foi obtido, então, exponenciais do Shannon de 11 a 64 espécies. Aqui eu trago rapidamente o índice puramente de ecoabilidade, que é o índice de Peelow. Então, para calcular o índice de Peelow, a gente precisa do índice de Shannon para a comunidade e também da riqueza de espécies na comunidade. Então, é simplesmente a divisão do índice de Shannon pelo ln da riqueza de espécies. E a gente obtém um valor de 0 a 1, sendo que mais próximo de 0, menor ecoabilidade, mais próximo de 1, maior ecoabilidade. Ou seja, mais bem distribuídos estão os indivíduos que compõem essa comunidade entre as espécies. Aqui mais um índice muito usado na literatura, que é o índice de concentração de Simpson. Ele também é calculado com base na proporção do número total de indivíduos na comunidade pertencentes à espécie I, certo? E se a gente fazer essa subtração, 1 menos o índice de concentração de Simpson, a gente obtém a probabilidade, entre 0 e 1, de 2 indivíduos retirados ao acaso da comunidade pertencerem a espécies diferentes. Então, se o índice retornar um valor mais próximo de 0, menos diversidade, mais próximo de 1, maior diversidade. O índice de Simpson, ele dá mais peso a espécies abundantes do que o índice de Shannon, e ele é menos sensível à riqueza de espécies comparado ao índice de Shannon. Então, na prática, a gente se depara com alguns desafios. Eu tirei um exemplo aqui do Mello, citado lá no começo da apresentação. Ele traz duas comunidades, comunidade A e B. A comunidade A tem riqueza de 5 espécies e a comunidade B, riqueza de 6 espécies. E quando a gente calcula o índice de Shannon e o índice de concentração de Simpson, a gente obtém valores que se contradizem, pois a comunidade B, de acordo com o índice de Shannon, seria mais diversa. Entretanto, de acordo com o índice de Simpson, a comunidade A seria mais diversa. Então, o que a gente faz nessas situações? Então, a gente pode partir para análises um pouco mais profundas. Eu vou deixar elas aqui para quem quiser pesquisar e se aprofundar mais. Então, a gente poderia usar perfis de diversidade usando os Hill Numbers, que é uma generalização de diversos índices de diversidade, entre eles a riqueza de espécies, o índice de Shannon e o índice de concentração de Simpson. A análise Xi também, que é uma decomposição do índice de Shannon, e também o diagrama de Whittaker, que é uma aproximação um pouco diferente à questão, mas também é muito útil e muito usado na literatura. Então eu deixo algumas bibliografias para vocês consultarem. O livro da McGuhan, traduzido em português, muito bom, muito completo. Também o artigo do Mello, que eu citei em alguns slides, e também, para quem lê inglês, esse artigo muito interessante do Jost, de 2006. Então tem muita literatura sobre o tema. Para finalizar, eu trago alguns insights para manejo de conservação, que eu creio que são importantes de serem observados. Na prática, a gente se depara com florestas com espécies dominantes. Por exemplo, na umbrófila mista, a gente acaba encontrando florestas com muita bracatinga. Na floresta umbrófila densa, muita capororoca. Ou aqui na floresta umbrófila mista também, florestas com muito branquilho sobre solos mais encharcados. Às vezes são florestas em estágio inicial, estágio médio, sucessão, e se a gente for lá calcular o índice de diversidade, com base em dados de inventário dessas florestas, a gente vai obter índices um pouco baixos. Por quê? Porque essas comunidades têm baixa ecoabilidade, porque elas têm espécies dominantes, altamente dominantes, certo? Então, a gente vai obter baixa diversidade de espécies, faz sentido, embora a gente pode também obter baixa diversidade de espécies em florestas secundárias em estágio avançado ou florestas primárias. Por quê? Porque elas também podem conter espécies muito dominantes, como o palmito na floresta umbrófila densa, pode atingir 600, 700 indivíduos por hectare. Ou aqui na floresta umbrófila mista,
comunidades com muito xaxim-bugio ou com muita araucária. Então, se a gente for calcular um índice de diversidade, a gente pode achar um valor até mais baixo do que uma floresta em estágio médio de sucessão. Por quê? Porque é uma floresta que tem baixa ecoabilidade, certo? Então, apenas diversidade importa? Nesse estudo, foi mostrado que uma RPPN em Brusque, numa floresta primária que sofreu corte seletivo há mais de 90 anos atrás, ela tem diversidade de espécies muito parecida com florestas secundárias na região, certo? Florestas secundárias em estágio avançado. Então, é óbvio que a diversidade é importante, é interessante ser avaliada sob um aspecto ecológico, embora não é a única coisa que a gente deve considerar, né, quando a gente está manejando ou pensando em ações de conservação de florestas nativas. A gente tem que olhar também para o estoque de biomassa, para a composição de espécies, quais espécies estão nessa floresta, né? São espécies climáticas, são espécies raras, tem epífitas nessa floresta, tem madeira morta no chão. Então tem muitos fatores que a gente deve prestar atenção quando a gente avalia ambientes florestais. Então, para finalizar, eu vou mostrar para vocês como é possível gerar estimativas de diversidade para as unidades amostrais do inventário de Santa Catarina, aqui no Simflor, que é o sistema online do inventário. Então, essa é a página inicial do sistema. Então, se a gente for em relatórios e na parte de diversidade, a gente vai ter alguns filtros aqui, onde a gente pode escolher quais dados usar. Por exemplo, é possível usar os dados medidos no ciclo 1 de medição do inventário, que foi feito de 2007 a 2011, ou do ciclo 2, que foi coletado entre 2014 e 2019. Então, vou utilizar o ciclo 1 aqui. Então, é possível gerar essas estimativas para parcelas por fitofisionomia, por estágios de sucessão, por bacia hidrográfica, microrregiões, mesorregiões, por município, por unidades de conservação. Aqui eu vou fazer para a unidade de conservação da Serra Tabuleiro, Parque Estadual da Serra Tabuleiro. Aqui alguns filtros em relação às unidades amostrais. Então, unidades amostrais ativas, implantadas, obviamente. Eu vou escolher unidades amostrais apenas na grade sistemática do inventário. Apenas parcelas medidas em floresta. Vou excluir árvores mortas, que não faz sentido aqui em se tratando de medidas de diversidade. Aqui é possível gerar um arquivo, os resultados vão vir numa planilha Excel ou relatório online, que gera na própria aba do navegador. Então a gente vai em gerar. E aqui estão as parcelas dentro do Parque Estadual da Serra Tabuleiro. E aqui estão as estimativas do número de espécies, do índice de Shannon na base LN, do índice de concentração de Simpson e também do índice de ecoabilidade de Pillow, certo? Então, é uma ferramenta que pode ser útil na gestão das florestas de Santa Catarina. E é isso, muito obrigado. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais.